Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui mais uma vez para mais um episódio do Amarelinho Cast, o quarto episódio, e hoje estamos com ele aqui. O cara é sensacional, ele é faixa preta em judô, ele está fazendo uma diferença gigantesca para os nossos jovens aqui. Hoje no Amarelinho Cast, o sensei Pedro Boer. Fala pessoal, boa noite a todos, agradecer aí Juninho Espaço, tá colaborando aí. Aí, ó, quem não conhece Pedro Boer, fala aí, quem é Pedro Boer? Cara, é assim, é confuso eu falar de judô e não falar da minha história, né? O projeto já existe em Morragudo faz mais de 12 anos, né? E a gente começou criança, né? Eu era uma criança que tinha problema de bronquite e eu precisava de um esporte, né? Inicialmente o médico indicou natação, mas tinha medo de nadar, né? Então ficou meio... Não queria nadar e eu fui pro judô, né? Até então eu morava em Orlândia, né? E comecei o projeto social lá, fui fazendo judô. E depois me tornei professor, fiz faculdade, e aí eu comecei as aulas no Morragudo. E aí, você já tocou num assunto aí que você começou de novo? Com quantos anos você começou no judô, Pedro? Eu comecei cedo, comecei com 8, 9 anos. Nossa, novinho. Tem criança que começa mais cedo, mas eu comecei, pra época, era bem cedo. 9, 10 anos. E assim, tudo... Era uma época que também não tinha tanto projeto, né? Na época, lá em Orlândia, não tinha projeto social. Hoje tem, né? Hoje a prefeitura lá tem um projeto social, né? Inclusive, sou técnico lá. E assim, na época era difícil as crianças participar. Não tinha que ser pago. E o pai tinha que arrumar. Às vezes era só em Ribeirão Preto. E a gente conseguiu aí uma peleja, vários anos aí tentando, até conseguir, né, me graduar, porque existe um processo de graduação, né, onde a criança vai passando de faixa, né. E como funciona essa questão de passar de faixa? É por ano? Conforme vai evoluindo, cada aluno é de um jeito? Isso. Aqui a gente usa bastante o critério, né, de nota, né. O projeto A Criança tem que ter nota, primeiramente nota na escola, tem o acompanhamento que a gente faz com as famílias e avaliação, né? Avaliação na aula, os golpes, existe uma sequência de golpes que a gente tem que ensinar, e se a criança aprendeu, no final do ano ela faz um exame, como se fosse na escola, a prova de passar de ano. E aí ela faz o exame, tem as questões teóricas, né? A parte prática, que é a luta em si, os golpes, tem a parte de competição, que também é uma forma de se graduar, né? E tem crianças que ganharam competições muito, muito fortes e eu naturalmente tive que graduá-las por causa das competições que eles ganharam. Então são as duas formas de graduar e cria uma expectativa na criança que ela tem sempre que melhorar, né? É o que está faltando hoje às vezes na molecada. Tá faltando um puxãozinho de orelha, um incentivo na molecada aí. Eu acredito assim, sabe, Juninho? Eu acredito que seja a geração. Sabe, a gente percebe que a gente torce que as futuras gerações sejam melhores, a gente precisa que eles sejam melhores do que a gente, e é um esforço, só que às vezes a gente vê que a era do celular, a era da internet, a molecada tá meio perdida, um alto índice de obesidade, né? As crianças estão televisão, salgadinho, é uma geração um pouco imediatista que prejudica um pouco a evolução dela, do que ela poderia ser, né? Hoje tá tudo muito rápido, né, pra criança, né? É aquele toque do dedo, assim, eles estão levando isso pra vida, né? A geração meio que tá TikTok, né? Passa pro lado, 6 segundos, tem que ser rápido. E o judô, o esporte, a arte marcial, ela é um processo demorado. Assim como na vida, né? A gente sabe que... Eu falo sempre que o judô, é uma arte que imita a vida. Porque no judô a gente não chega derrubando. A gente primeiro cai para depois levantar. Um bom artista marcial é aquele que sabe que vai perder, perde, e ele levanta e tenta de novo, e perde de novo, e tenta de novo. Eu acho que é o maior conceito do judô,
é cair e levantar, né? Até para a vida, esse ensinamento do judô, você leva para a vida que é vida. Nem sempre você vai chegar ganhando. Esse dia eu vi um vídeo que falava isso. O cara lutou, acho que era karatê, ele chegou em 5 finais consecutivas com o mesmo adversário. E ele perdeu as 5. Na sexta, ele ganhou. Que eu acho que era uma Olimpíada, eu não sei se era um campeonato mais importante, mas ele ganhou. E ele valorizou muito mais aquela vitória, porque ele já tinha perdido 5 vezes. E ele só foi fazendo ele ficar melhor. Se ele desiste na primeira vez... A bandeira que eu tento levantar para eles é que assim, aqui no projeto, a competição é uma consequência, né? Ela é um fruto do resultado. Mas o objetivo nosso é a formação do cidadão, né? Usar o esporte, o judô como ferramenta educacional, mas é uma consequência. Mas já existem outros trabalhos, né? Não dou aula só em Morro Agudo, né? Como eu te falado, por exemplo, em Orlândia, o projeto lá é totalmente voltado para a competição. Então lá é um projeto mais técnico, mais de resultado. Então tem os dois lados, né? Ou você tenta trazer mais crianças, ou você tenta focar mais em competição. A questão é que, assim, de cada 1.000, 2.000 crianças que entram no judô, cara, talvez uma chega lá. Então, assim, a maior parte, 99% dos praticantes, é para saúde, é para educação mesmo. Acho que falar em competição, igual você falou, a gente ganha, a gente perde, tem que fazer muito, cara, tem que se doar demais. E às vezes, na sociedade hoje, é o que está faltando. E já era difícil 10, 15, 20 anos atrás. Hoje está cada vez mais difícil. Mas você acha que acontece isso, desse número? Por falta de incentivo também? Uma vez a gente já até conversou isso na academia. Porque assim, talvez o menino é bom, ele é esforçado, o menino ou a menina, e ele é esforçado, ele tem talento, só que na hora que ele chega na hora que ele tem que se dedicar, ele não tem uma bolsa atleta, ele não tem um incentivo... o próprio poder privado não consegue vir e dar um auxílio, ou não tem esse interesse por não conhecer o projeto? É que a gente tem uma competição um pouco desigual, né? Você pega... Nós aqui no interior, a gente compete com grandes clubes, né? Por exemplo, Pinheiros, São Paulo, Corinthians. Então, todas essas equipes, elas têm as suas equipes de judô, de futebol, de handebol. Só aparece o futebol na televisão porque o futebol é o mais famoso, é o esporte número 1 do Brasil, é o futebol. Então, assim, como o judô é no Japão. Então, assim, eu tenho alunos que já ganharam de atletas do Corinthians, do São Paulo, do Pinheiros. Eu tenho alunos aqui em Morro Agudo que são serventes de pedreiro e já ganharam de atletas do Pinheiros que tem salário de 3, 4 mil reais. Então, assim, isso para um garoto de Morro Agudo é muito bom, sabe? Ele se sente bem. Claro que o incentivo é muito maior nos grandes centros, né? Você pega a Prefeitura de São Paulo, a arrecadação é muito maior, o investimento é muito maior. Você pega os grandes centros, São Bernardo, São Caetano. Então, assim, o que as prefeituras grandes fizeram? Elas foram atrás dos clubes, dos grandes clubes. Então, existe uma parceria. Então, você pega alguns atletas hoje de ponta, eles são militares, então eles têm os salários deles de militar, eles têm o salário deles de patrocinador e eles têm os salários deles de clube, fora alguma roupa, alguma marca que incentive. Aí, para o atleta, às vezes, ficar em Morro Agudo, é difícil competir com tudo isso, porque em Morro Agudo, às vezes, aqui na região, ele não vai achar esse tanto de aporte. Então, a saída nossa tem sido tentar exportar atletas para fora, né? Pegar um atleta que esteja bem, né? Como já aconteceu, já tivemos atletas no projeto que teve proposta de tentar ir para fora para tentar realizar o sonho, né? Porque a realidade é que tudo está nos grandes centros, sabe? Para ser um bom atleta tem que estar lá em São Paulo. Meio que interior não... Ele não tem... Até porque é questão de treinamento, de aporte, é igual você falou, tipo assim, lá o cara que está num clube, ele tem um professor em tempo integral. Você que está ali no projeto, se você ficar só no projeto, você não sustenta a sua família. Você tem que correr para todo lado. É que lá nos grandes clubes, né, eles têm vários professores,
tem uma estrutura de primeiro mundo, aparelhagem, até o próprio material é diferente, ritmo de competição é diferente. Então, assim, o pessoal compete aí 4 vezes por mês. Todo final de semana tem competição. Para nós, aqui no interior, é uma por mês. Né? Então, enquanto eles competem todo final de semana, a gente compete um. Então, isso faz diferença pro garoto, sabe? Então, assim, é óbvio que os adolescentes eles têm maior orgulho de representar Morro Agudo. Morro Agudo tá bem, sim, no esporte. É bem representado. Tem muita coisa para melhorar, sim. Precisa melhorar. Mas acho que o que fica, o legado que fica é do orgulho, sabe? Você vê que o pessoal do futebol, o pessoal do judô, o pessoal do basquete, o pessoal do vôlei, eles querem representar Morro Agudo. Eles não querem representar Guaíra, não querem representar São Joaquim da Barra, não querem representar Orlândia. Eles têm orgulho de ser Morro Agudense. Eu acho que esse que é o legado para as futuras gerações. Mas eu acho que é o que falta isso. Isso é uma cultura do brasileiro não ter isso, né? Você falou do futebol, mas a gente vem perdendo ao longo do tempo isso. Você vestir a camisa do seu país, da sua cidade. E por tudo que foi acontecendo, eu até fiquei contente esses dias. O poder público deu um pequeno passo. Eu acredito que ele não vai ser realizável nesses 4 anos, mas eles já foram atrás de fazer o Fundo Municipal do Esporte, que vai realizar isso, o Conselho do Esporte. Então, já deu um passo. Pequeno, mas eu acho que é um passo até grande em vista do tempo que ficou parado. E aí eu vejo isso em todas as categorias, vem acontecendo, e eu acho que falta resgatar isso. Resgatar a vontade do menino. O menino quer disputar por Morro Agudo, vamos incentivar ele. E como eu sempre digo, tipo, o poder público, se você for inchar o poder público, você vai limitar ele. Mas você pode buscar parceria. Sim. Você buscar parceria com a academia, dando um tipo de isenção, com um mercado para alimentação, porque não é só o menino treinar, ele precisa de uma alimentação, precisa de um nutricionista. Recurso, né? Essa questão do Conselho Municipal, eu fiquei feliz, cara. Eu vi, até acompanhei, fiquei muito feliz na hora que eu vi, porque eu sinto que é uma evolução. Porque às vezes o Conselho Deliberativo, né? O Conselho Municipal, às vezes ele tem um poder de captação muito maior. Então você pega aí, por exemplo, uma empresa, né? Tô falando a nível nacional. Qualquer empresa do Brasil hoje que quiser investir no esporte de Morro Agudo, ela pode investir. Existe um interesse do comerciante, né, do empresário, de às vezes não saber da cidade de Morro Agudo e não querer investir em Morro Agudo, e existe o comerciante local. Né? Então, assim, com o Conselho Municipal, o Conselho pode fiscalizar isso. Primeiro, tem pessoas que estão aptas a investir dentro do município? Tem. A gente tem muito empresário, tem muita empresa em Morro Agudo que poderia estar investindo. Alguns anos atrás, a gente tinha a Biosev. A Biosev, por muitos anos, ela custeou o judô, né, por mais de 8 anos. E aí, quando teve a compra pela Raizen, a gente perdeu esse aporte, porque perdeu a diretoria. Os diretores são todos de Piracicaba, a gente não tem muito contato, né, e a gente perdeu esse aporte, mas o projeto sempre foi bem custeado pela Biosev, né? E o Conselho Municipal ele vem para recuperar isso, né? Tanto que eu fazia um aporte pela associação, né? E o Conselho ele pode fazer isso de uma forma grande, ele pode fazer para o esporte inteiro, não só para o judô. Né? E isso aí vem de encontro com o interesse dos atletas. Porque às vezes o atleta ele quer... Às vezes fica difícil para uma prefeitura, às vezes, comprar uma chuteira. É um material de uso próprio. Né? Não tem... É um bem comum, não tem como ela comprar, às vezes, 200 chuteiras. Já um Conselho Municipal de Esporte, ele consegue comprar, ele consegue fiscalizar, ele consegue comprar um material de excelente qualidade. Então isso muda, eu tenho muita fé que isso vai mudar o aspecto da cidade. Foi uma escolha muito boa, quem propôs, né, o projeto. Foi excelente, cara. Ao meu ver, o Morro Agudo precisava demais disso. Eu acho que até foi o vereador Tico, o Tico Lepe, que indicou esse projeto para o executivo.
E uma vez a vereadora Lauriane me apresentou o Paulinho de Orlândia. Lembro, Paulinho. E aí, até você falou que Orlândia, o projeto é mais para competição, porque já tem essa vantagem de ter o conselho. E é o que você falou, cada produtos individuais. Tipo, tem, eu não sei no judô como funciona, mas igual a questão da chuteira. Tem um calçado de uma determinada marca que é um número e para outra é outro. Então, isso daí é um cuidado, cara, porque eu falei, igual você citou o Paulinho. Paulinho foi secretário de esporte em, sei lá, 2001 em Orlando. Paulinho é daqui de Morro Paulo Viana é daqui, ele mora aqui em Morro. vamos chamar o Paulinho qualquer hora aqui. Ó. E, cara, ele foi lá e tinha o judô, né? Era particular, igual eu citei no começo da entrevista. O Paulinho catou e falou: eu vou montar um projeto social de judô em Orlândia. Cara, caçou o peito, foi lá, comprou os kimonos, abriu o tatame, pôs lá. Eu fui o primeiro aluno do projeto. Aí, sei lá, 10, 15 anos depois eu assumi como professor. Meu professor aposentou, não quis mais, né, trabalhar, um pouco mais velho, cansado de criança, né, quis aposentar. Então, assim, eu falo que aí eu tive a oportunidade de lutar, né, ganhar bolsa, estudei educação física por causa do judô, né, não tinha condições de pagar a faculdade, fui lá e lutava, representava e ganhava mensalidade. Então, assim, eu falo do cuidado, esse cuidado que o Paulinho teve como secretário, talvez se ele não tivesse montado o projeto lá, talvez minha vida teria sido outra. Então, por isso que a gente está falando de competição, mas que às vezes a competição no judô ela não é tudo. Quando o Paulinho fez o projeto de judô, ele não estava pensando em campeão. Ele só queria montar um projeto de judô para as crianças pararem de usar droga num bairro que ele fez o judô, porque ele fez o judô num bairro periférico. Ele não fez o judô no centro, ele não fez o judô num bairro de rico, ele foi lá, pegou o bairro, né, de índice de vulnerabilidade mais alto e montou o judô. Cara, isso tem uma importância muito grande, né, nessas coisas. O que o Paulinho fez, o que você faz hoje para Morro Agudo, e muda várias vidas, né? Você não muda a vida só da criança, você muda a vida da família dela. Eu tive a oportunidade de ver você na formatura do Jovem Agricultor do Futuro, do menino que foi campeão, eu esqueci o nome dele. Marcelinho. E o orgulho que ele tava de você estar lá com ele e de você vendo ele ali se formar. E eu acho que isso é uma construção que vai acontecendo, né? O Marcelinho, cara, é adotado, a gente adotou ele. Ele é um garoto, assim, muito sofrido, ele tem passou por muito aperto, sabe, na vida. Eu falo que às vezes a gente vê os garotos tão novos, cara, passou por tanta coisa. A gente acha que às vezes a gente sofreu, mas você vê que tem gente que sofreu muito mais. E o Marcelinho, cara, o judô, ele ganhou tudo que ele podia ganhar. Ele é um menino que, sensei, eu posso chegar mais cedo pra passar um pano no tatame? Sensei, eu posso chegar mais cedo porque eu preciso ajudar alguma criança? Ele é um menino 10, cara, é um menino que eu tenho orgulho. Ele é um menino que, cara, eu carrego pra todo lado, vou dar aula em Orlândia, levo ele comigo. E ele é o número 1, assim, sabe? Amanhã tem campeonato, cara. Amanhã é 5h30, ele tá me ligando. Sensei, que hora que é? É 7 horas, cara, o negócio. 5h30 ele tá pronto, tá me ligando, porque quer pegar o ônibus, se precisa buscar um lanche, se precisa... E ele tem um perfil, cara. Eu sei que eu fiz minha vida, estudei, tive que mudar pra Morro Agudo, porque eu fiquei 12, 13 anos pegando pista, né? E aí, uns anos pra cá, eu mudei pra cá, né? E eu sei que não vou dar aula o resto da vida de judô, mas o que eu quero pra agora é formar alguém pra ficar no meu lugar. Talvez o Marcelinho, a Ana Lívia, a Amanda, a Kathleen, todo esse pessoal mais velho, que tem aluno que já é pai, tem aluno que já tem título de eleitor, já vota. Eu quero que esse pessoal assuma, sabe? Eu preciso que o judô continue. Como o judô foi importante pra mim, é importante, eu preciso que essa bandeira continue, cara. As crianças precisam disso. Minha filha, bebê, né? 1 ano e meio, ela vai no judô, cara. Ela não faz nada, ela só corre. Ela corre de um lado pro outro, anda. E eu fico olhando. Meu pai, minha mãe não me acompanhava no judô. É porque tinha que trabalhar, era uma outra... Não era maldade, era outra realidade, cara. E eu vou no judô, cara, às vezes eu paro, encosto na janela e fico olhando ela correr. Você vê a felicidade dela? De estar com outras crianças.
de ficar lá só brincando, cara. É o que eu e você teve quando era criança, de ficar na rua, subir em árvore, brincar de estilingue, pega-pega, que as crianças não têm hoje. E por 1 hora, Ela tem isso. ela tem isso. Então, assim, é muito gratificante isso, porque o que a gente teve o dia todo, que a gente saía pra brincar 2, 3 horas da tarde, e voltava 9 horas da noite. Sumia. O pai ia atrás, a mãe ia atrás pra pegar de cinta. E hoje eles têm, mesmo que por pouco tempo, cara, é bom pra criança. É bom. Não, eu vejo que assim, você tá deixando um legado com o Marcelinho e com as meninas aí, você falou, mas falta muito isso, né? Falta espaço para isso, né? De uma forma geral. Porque hoje as praças ficou perigosa, o trânsito. Brincava na rua, passava um carro a cada 1 hora. Hoje passa 100 carros em meia hora. Então, ficou tudo veio evoluindo. Algumas coisas pro bem e outras coisas não tão bem. Tipo, o que a gente conversou, a geração do TikTok, do passa rápido, tudo nos 6 segundos, e você vai perdendo a essência. Mas eu acho que essa semente que você plantou nesses meninos, com o projeto, e vários outros projetos que acontecem, mas o seu em específico, que já está há quantos anos em Morro Agudo? Vai pra 13 anos esse ano. 13 anos. Então, quantas vidas você mudou? Quantas perspectivas de vida que fez diferente? E eu acho que falta um pouco da sociedade de uma forma geral. Não vou falar nem só poder político, mas a sociedade de uma forma geral, olhar o esporte com mais carinho. Porque a gente formou jogadores de futebol de escolinha, né? A gente vê isso hoje, que o jogador não tem um pingo de vontade de jogar na seleção brasileira se não for por dinheiro ou por patrocínio. Então, e a gente foi esquecendo os outros esportes. A gente focou naquele esporte ali. E aí você falou, tipo, do futebol ser hoje o mais comentado, mas igual chega a Olimpíada, o judô para. E o judô brasileiro todo ano tá ali. Igual eu aprendi alguns nomes de golpe olhando, assistindo na televisão a Olimpíada. Então, eu acho que falta resgatar isso. Esses projetos que são hoje projetos para tentar mudar a vida de uma criança, tá na hora dele começar a ser uma maneira dele se tornar. Não vai se tornar todos campeões, mas vai sair um médico ali disciplinado. Você falou, menino, 5 horas da manhã vai estar te ligando. Tá me ligando. Aí, talvez falta isso, um médico disciplinado, um advogado, saem outros professores, que é a profissão que forma todos os outros, né? Então, eu acho que falta um pouco disso. E aí falta pessoas igual você, que se dedicam para isso também. Juninho, eu falo assim que esses anos todos, nenhum pai chegava assim, às vezes, os pais não chegam e falam assim, eu quero colocar o judô, no meu filho no judô, porque eu vi eles assistem. O judô hoje é o esporte que mais trouxe medalha olímpica. O judô é o que fez mais campeão dentro das modalidades, né, olímpicas. Só que eu acho que o legado maior é o respeito, a disciplina. Por ser oriental, por ser japonês, se exige inconscientemente, nós professores do judô, a gente exige demais do garoto, que é muito parecido com a criação que você teve com teu pai. Que teu pai era né, uma educação um pouco mais rígida. E às vezes você afrouxou um pouquinho mais, as próximas gerações vão afrouxando. Então o judô, por ser arte marcial, sabe aquela questão do tem hora para entrar, tem hora para sair, perdeu, tem que fazer o cumprimento, tem que agradecer, tem que pedir por favor. Então, inconscientemente, isso é um resgate, cara. Resgate as coisas que a gente perdeu. E a questão do esporte em si é até uma questão de saúde pública. Hoje a gente vê que as crianças elas estão com índice de diabetes, triglicerídeos alto, criança que já tem problema de pressão arterial, cara, não é uma coisa comum. Criança ela tem algumas debilidades, algumas faltas de mobilidade, alguns transtornos que, assim, não estou dizendo que o esporte ele pudesse corrigir 100%, mas, cara, vamos falar em porcentagem, uns 70% de qualquer tratamento é o esporte.
Então a questão da pessoa é ela se encontrar. Ah, eu gosto de futebol, vou fazer futebol. Eu gosto de academia, vou fazer academia. Eu gosto de dança, vou fazer dança. Mas ela precisa achar, se encontrar em alguma coisa, né? E o judô, ele vem para uma faixa etária, a gente tem de 5 a 18 anos, ele vem pegando aquela faixa etária menor que às vezes não tem nada para fazer. Então vai pro judô, cara, vai treinar, vamos fazer alguma coisa. Que eu acho que é o mais é movimentar, cara. Chegar cansado em casa e gastar energia para gastar dormir. energia e dormir cedo. Hoje, quantas crianças tem no projeto, Pedro? Ó, a gente tem uma média aí de 120, 130 Eu crianças. falo criança, não, mas você fala já tem adolescente. pai, né? Já tem alguns que é pai, já que já leva os filhos, que já foi aluno, né? Então dá umas 120 de criança e adolescente. Que eu, assim, eu olhando todo mundo, pra mim é sempre criança. É sempre criança. 120 é muita gente. E, muita criança. e tem uma idade assim que pode entrar, que pode começar no judô. Cara, o ano todo. Quem quiser, fica o convite aí. Um cara de 43 Pode anos. fazer aula. É até bom, assim, eu falo para as crianças que existe um limite, existe uma linha tênue entre você se defender e você sair dando porrada nos outros, né? Eu não acredito que a criança tem que apanhar de graça, cara. Falando assim, né? A criança ela precisa aprender a se defender, as mulheres precisam aprender a se defender. Eu adoraria, cara, ter uma turma aí com 30 mulheres para ensinar a defesa pessoal. Por quê? A mulher precisa se defender, cara. No dia de hoje tá complicado, né? E se defender, a gente vê vários relatos aí nas mídias sociais, né, de mulheres que conseguiram se defender, cara. Porque o judô, ele é uma arte marcial, mas ele não é uma arte marcial de soco, pontapé. Ele é uma arte marcial de chave de braço, estrangulamento e quedas, né? Então, assim, vamos pensar para uma mulher de 50 quilos que está tentando se defender. Se ela deferir um soco num homem, cara, não vai fazer muito efeito. Mas se ela imobilizar articulação, ela é mole. Articulações do corpo são moles. Ela consegue fraturar um braço de um homem e imobilizar ele. Um braço quebrado, você não consegue fazer muita coisa. Uma perna quebrada, você não consegue correr atrás de ninguém. Então eu acho que assim, deveria pensar a sociedade, umas políticas públicas, quem tiver a ideia de promover isso. Aí fica a dica para o presidente do Conselho da Condição Feminina de fazer um grupo de mulheres e ter Cara, essa aula. Adoraria. Eu acho que precisa muito, cara. É uma coisa que eu venho falando há algum tempo isso, sabe? E só que os professores de judô mais antigos, eles me questionam um pouco. Porque eles alegam que o judô não foi feito para isso. Mas se o judô foi usado na guerra, na era Meiji, no Japão, por que o judô não pode ser usado nos dias de hoje? Eu não estou falando, pelo amor de Deus, que a gente cria, porque eu não tenho relatos. 12 anos de judô, não tem relato de aluno meu que bateu em ninguém. E se tiver, eu já falei que se eu tiver alunos que agridam as crianças nas escolas, vão ser expulsos do judô. Mas já aconteceu sim de crianças precisar se defender. Eu já precisei me defender. Né? Embora eu sou uma pessoa que, cara, nunca... Eu vou correr de qualquer briga, eu vou me esconder, eu vou... por saber o perigo que eu sempre vou manter a postura calma, sabe? De não quero confusão, não quero briga. Eu acho que esse é o caminho. Quando a pessoa ela sabe como se defender, ela procura não lutar. Então, às vezes a pessoa acha, vou fazer uma arte marcial que eu vou dar porrada. Não. Na hora que a pessoa começar a aprender, ela evita. E quando ela precisar, ela vai usar. O melhor ataque sempre é a defesa. É defesa. Acho que é importante. E como que funciona assim? Quantas faixas são até o judô? Porque cada arte marcial é um tanto de faixa, não é? Ou são parecidas? É bem parecido. A preta em qualquer... A faixa, até ontem foi dia de faixa preta. Aí. A faixa preta ela é o grau máximo, ela representa o grau máximo, né, de qualquer arte marcial. Então, qualquer luta que você vê, se o cara é faixa preta, é que o cara é bom. Né? Então, assim, no judô, por exemplo, existe a branca, a cinza, a azul, a amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. A criança demora aí 1 ano e meio, 2 anos cada faixa, então quer dizer que em 10, se a pessoa for muito boa de judô, em 10 anos ela pode chegar talvez na preta.
Só que o que define a faixa preta é o número de competições que ele ganhou também. Aí inclui o exame, inclui as competições que ganhou, tem os cursos de faixa preta que tem que ser feito. Então eu posso graduar um aluno até a marrom. A faixa preta ele teria que ir para São Paulo, passar por uma banca examinadora, né, de faixas pretas que vem do Japão, Kodansha, Kodansha é o termo de faixa branca e vermelha, né? Então, meu professor, por exemplo, é faixa branca e vermelha, né? Ele é professor de professor. E faixa preta significa começo, é Shodan. Então a pessoa fala assim, eu fiz judô minha vida inteira. Cara, quando você pegar a faixa preta, você vai aprender sobre judô. Então, pra mim é isso. Eu acho que eu falo, cara, eu sei muita coisa. Não sei nada. Eu vou lá no judô ensinar, eu aprendo. Eu sei que tem. Eu sei não, né? Eu pesquisei ontem. Mas que tem vários níveis de faixa preta também, né? Que é 1, 2, 3, né? Tem até o 6º grau de faixa preta, né? Hoje, faz uns anos já que eu sou 2º grau, né? E depois que você pega a faixa preta, de 5 em 5 anos, você aumenta 1 grau. Se a pessoa quiser também, porque tem pessoas que não, né, eu acho que é evolução, cara. Você tem uma profissão, você tem que evoluir, querer ser o melhor, tentar ser o melhor, só que não é pensamento de todo mundo. Eu pretendo sim, né, chegar aí ao 6º dan, que é o limite máximo do que... Na verdade existe até o 7º, 8º dan, só que aí é 2, 3 no mundo que tem. Então é muito difícil, né? Então eu chegar lá com 80 anos, chegar em 8º dan né? Muita prepotência. Vai ser o Sr. Miyagi. Eu vou ser quase que um Jiraiya, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que mais que isso é estudar, cara. Eu acho que o judô, arte marcial, ela tem a ver com estudo. A pessoa acha que é porradaria, mas a pessoa ela tem que se aperfeiçoar, né? Até ontem comecei a pesquisar, e aí eu falei, cara... Porque a gente escuta o Ippon, o Vasari, que são esses golpes que mais acontecem na Olimpíada, né? Olha que eu comecei a ver, falei, cara, é muito além disso, né? É muito grande, né? Cara, isso aí é só a ponta do iceberg. Você pega aí, você tem vocabulário inteiro em japonês. Então você vai fazer uma aula de judô, a criança, cara, ela começa a escutar as coisas em japonês. Até que no Brasil a gente dá uma suavizada. Mas eu tive um professor japonês que ele falava tudo em japonês, cara. Levava pra casa dele lá, vai ter almoço, tudo, os caras conversando tudo em japonês, você não entende nada. Falava que ia ter Gohan, você achou que ela assistiu o desenho do Dragon Ball. E eu ficava perdido, eu falava, o que vocês estão conversando? Será que estão falando mal de mim? e eles estavam conversando normal, cara. Então, assim, a gente tenta evitar, sabe? Às vezes até por questão social mesmo. As crianças hoje elas não têm muito acesso não é toda criança tem acesso ao inglês, ao espanhol. Então assim, eu já dei aula em escola particular, então algumas coisas no judô tudo é em japonês, mas se você for em alguns lugares do mundo, todo mundo fala língua inglesa, né? Todo mundo fala o inglês, então é mais fácil a comunicação. Eu consegui hoje treinar lá no Japão e todo mundo fala inglês e fica tudo tranquilo, né? Vou na França, todo mundo fala inglês, fica tudo tranquilo. Só que o japonês é complicado, cara. O japonês é difícil. Tem coisa que tem hora que até nome de golpe, e às vezes não tem muito golpe, 40 golpes só. Só, né? E qual hoje é o perfil, Pedro, assim, ali? É mais menino, mais menina? É misto? Cara, tem bastante menina. Pensando assim... Porque a hora que você falou o nome, você falou mais menina, né? Não, tem mais menina. É porque, assim, as meninas, cara, só que as meninas param mais cedo. A gente tem essa questão. Muita criança faz judô, entra pro judô, adolescente, e às vezes para trabalhar ou para ir pra faculdade. E eu falo das meninas porque as meninas, elas... Eu não entendo bem o porquê, mas as meninas ficam um pouco mais de tempo. Elas seguram um pouco mais. Eu acredito que seja por amadurecimento. As meninas têm uma tendência... Eu estava até lendo uns artigos que fala que as meninas elas amadurecem muito mais do que os meninos. Então a menina ela tem uma tendência a gostar do esporte, a se identificar e se dedicar mais no esporte. Então enquanto um menino só pensa tipo assim, eu vou ganhar uma medalha,
a menina já está pensando em ganhar a medalha no outro campeonato, no outro campeonato. Então, assim, existem estudos científicos sobre isso, sobre os resultados de competição, cara, é bem legal. É que a mulher, geralmente, ela se programa melhor do que o homem, né? Muito mais. O que seria da gente sem as mulheres? Porque você vê assim, ela começa a namorar, ela já tá pensando no noivado, casamento, tudo. os filhos, tudo. E o Então homem tá no pensando- esporte não é diferente, O né? homem tá pensando na janta. No É. esporte. Mas o perfil nosso porque é igual pro futebol. Futebol, os meninos vão pro futebol. Você não vê muita procura das meninas do futebol, então as meninas vão pro judô. Mas o nosso perfil, acima de tudo, cara, é as crianças, os pais que têm criança, cara. O moleque não fica quieto. O moleque fica pra rua. Eu sei que às vezes é difícil, o pai trabalha o dia todo. Mas o nosso perfil é esse garoto, cara. Sabe? É a criança que precisa, que tá lá, que mora num bairro, né? Que precisa. Criança que quer fazer aula, que tá na rua mesmo. É esse o perfil lá do projeto. Não, bom demais. Você já falou que o Marcelinho é um destaque ali. Tem algum outro competidor que você acha assim que a evolução dele foi muito grande? Ou alguma, assim, para não causar ciúme, porque aluno é ciumento, né? Ou assim, alguma história que você não precisa nem falar o nome, mas você fala assim, ó, essa história aqui eu vou levar para a vida que funcionou o meu trabalho, ou que eu realmente mudei a vida dessa pessoa, o esporte mudou a vida dessa pessoa. Tem uma menina, cara, Ana Lívia. Ana Lívia, ela tem uma história que... foi uma das primeiras alunas que eu tive, né? Só chorava, cara. Eu chorava todo dia no judô e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Ana Lívia chorava. Foi passando os anos, ganhou tudo que você imaginar, ganhou o Campeonato Paulista, campeonato... Cara, ganhou todos os campeonatos. Ela me surpreendeu quando ela ganhou os Jogos Regionais. Porque hoje em Morro Agudo você tem Jogos Regionais, a medalha dela, os Jogos Regionais e Jogos Abertos hoje são as duas maiores competições da América Latina, né? E hoje tem duas medalhas, as duas é do judô e as duas é dela. Top demais. Ela foi para os Jogos Abertos, cara, ganhou as lutas que precisava ganhar e assim, ela trabalha fazendo camisa aqui em Morro Agudo, né? Trabalhava no mercado, agora trabalha fazendo camisa e tá estudando educação física. Cara, quando eu achei que ela não podia me surpreender, ela era faixa marrom, né? Passou por todo esse processo das faixas que eu te falei. Ela chegou e falou assim, sensei, eu tô preparado, eu vou fazer exame de faixa. Falei, pô, vamos fazer, né? Vamos fazer agora. É o que eu te falei do legado, eu preciso que alguém assuma o meu lugar. Cara, ela foi lá, foi em São Paulo, a gente foi, fez os exames, fez as lutas, ganhou as lutas, cara. A menina, 10, pegou a faixa preta. Nossa. Faixa preta, cara. Então, assim, até bobo da minha parte. Tem hora que eu fico olhando, cara, eu falo assim, cara, eu vi ela com 7 aninhos, 8 aninhos começando no judô. Eu era moleque novo também, né? E a menina é faixa preta. Acorda às 5 horas da manhã, vai dar personal na academia, tá estudando, tá ralando, trabalha o mês todo, paga a faculdade, treina judô. Vai competir quando dá, treina sempre. Isso me emociona demais. Cara, às vezes, só na Ana Lívia, eu já paguei o que fizeram por mim no judô. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Aí tem Ana Lívia, tem Marcelinho, tem Ketlin, tem Eduarda. Cara, eu posso te nomear aí uns 30 nomes. E isso pra mim, cara, é gratificante demais, cara. Saber que eles vão ser ouvidos. Porque a Ana Lívia, ela me falava, cara. Um dia ela chegou em mim e ela falou assim... tem uma história bem parecida com a do Marcelo, mas assim, ela tem uma base familiar bem... que acompanhou muito ela. A mãe sempre apoiou, o pai sempre apoiou. Mas ela falava assim, sensei, eu só entrei no judô porque eu queria ser ouvida. Eu queria ser vista. Cara, isso aí me arrebentou por dentro. Você falar assim, uma criança não é ouvida, não é vista... Não falando nem pela família, cara, pelo ciclo social dela. Não tinha esse... né? Ela não era vista. E o dia que ela fez judô, que ela subiu no pódio, ganhou medalha e ganhou a faixa, cara, pra mim foi... É a história mais... É orgulho total, de pai, cara. né? É igual pai, igual filha, cara. E ela vai, cara. Esses dias ela tava lá no judô, até pegou minha filha, tava ensinando um golpinho pra ela lá. Eu achei graça, ficou legal, mas é a geração, cara. A gente tem que acreditar que a geração vai ser melhor. A gente precisa acreditar.
Você já plantou a semente que já está começando a dar resultado. E como funciona hoje o projeto? O projeto hoje, você falou que por 8 anos ele foi bancado pela Biosev. Hoje o projeto, ele tem o apoio público e tem alguma parceria privada ou a parceria privada... Não, hoje não. Hoje a parceria privada, ela não existe mais, né? A gente até está procurando, a gente vai tentar escrever, porque os projetos eles são escrevidos no governo do estado, né? Então, primeiro passo, você escreve o projeto no governo do estado. Se a Secretaria de Esporte do estado aprova o teu projeto, você pode fazer a captação. É a mesma história do Conselho Municipal. Só que o nosso, no caso, seria só para fazer de judô. O Conselho Municipal pode fazer de tudo, né? E o que a gente precisaria? De pessoas que estão interessadas em destinar o imposto de renda para o judô, né? Pode ser fazendeiro, pode ser usina, pode ser dono de mercado, pode ser qualquer um, cara. A pessoa que já declara o imposto de renda ali, porque às vezes o cara declara o imposto de renda dele, uma parte do imposto de renda, o cara já paga o lanche das crianças do ano inteiro. Então, assim, é muito bom. Mas hoje, é só a prefeitura, né? A gente tem só a prefeitura ajuda, né? As aulas eram no centro de lazer municipal, né? E hoje as aulas são lá no final da 15 de novembro. Sua velha. Sei. Lá perto da... Assim. Pertinho de mim lá. Pertinho de onde eu cresci. Cara, e eu falo que eu fiquei bobo, cara, quando foi pra lá. Porque é um bairro que precisava. É um bairro que não tinha nada. É um bairro periférico. Você pega as ruas pra cima ali e tá lotado, cara, de crianças do bairro. Então, assim, quem já fazia, que era da vila, do cidade... Tem menino que é de Cidade Nova, tem menino de tudo quanto é bairro. Potreiro, dos meninos do Potreiro ficou até bom, ficou perto. Só que aquele bairro ali, cara, eu sentia que faltava. E lá o local que tá sendo as aulas hoje, cara, tá bem, sabe, aconchegante, as mães estão... Porque o centro de lazer é muito bom, cara, mas lá acho que é bem melhor, cara. Lá não existe um lugar melhor que lá. Você falou ali de faltar. Eu cresci ali, né? A casa dos meus pais são ali do lado, então desde os 7 anos eu moro ali. Nunca teve nada. Tipo, jogar bola era na rua. Nunca teve uma parquinho, nunca teve uma pracinha. Ali literalmente nunca teve nada. É igual o Jardim Primavera. Tem o pacão, mas as crianças não podem usar. Então, a gente cresceu ali. Quem cresceu era na rua mesmo. Chutando o chão, arrancando a tampa do dedão. Quando tinha tênis, era o chinesinho, chutava, abria já. Então, mas nunca teve nada. Você falou da ladeira ali. Hoje, onde é aquelas oficinas, um quarteirão antes, a molecada brincava de punha um dentro do pneu, tinha um morro ali e soltava. Então, era bem hardcore ali. Não, e tem, cara, tá legal lá, porque tem o judô, mas tem capoeira, tem o Kung Fu, né? O Kung Fu é uma questão assim, não gosto do judô, cara, vai pro Kung Fu, vai pra capoeira. O pessoal da capoeira também, chama os caras, que os caras são bons. Vamos chamar aí. Chama os caras da capoeira, chama os caras do Kung Fu. O pessoal da capoeira faz Kung Fu também, o pessoal da capoeira faz um trabalho muito legal, cara. Vamos marcar um dia pra trazer o Marcelinha na liga. Trazer o Marcelinha na liga. Amanhã eles vão pro campeonato, quem sabe se já ganha. Já vai vir com medalha aqui, ó. Já traz medalha. Porque esse espaço é pra isso, é pra mostrar a realidade da cidade, mostrar ao povo. Já que a gente tava falando de iniciativa privada, hoje a gente tá sendo patrocinado aqui pelo Up Barbearia. Te mandou esse presente aqui, caramba. Ó. Eu usei. É muito bom. Não usei esse aqui, como me deu um também. A Up Barbearia. Do Luiz Fernando. Luiz Fernando, obrigado aí por acreditar na gente. 10, hein? Ao Moa Rastreadores, Moacir, obrigado aí, tá sempre com a gente também, patrocinando a gente. Delivery da Ju, do Pó Royal, da Ju, obrigado, beijo. Se você tá aí querendo comer aquela porçãozinha especial aí, um filezinho de peixe, o parmegiana, que é uma delícia de peixe, carne e frango. Vale muito a pena. Liga lá pra Ju, liga pro Pó, que eles mandam aí na sua casa. Mercearia mais barato do Jonathan, aqui na entrada do Benedete, do bairro Benedete. Vai lá, aberto todo santo dia. Pensa em 2 pessoas que trabalham aí, ó. O Jonathan e a Marcela, tá ali todo dia. Essa carne pro seu churrasco, cerveja, coca. Tiver passando por aí ou não tiver onde buscar ali, ó. Busca lá que você vai. Os meninos é gente boa.
E aí, se vocês aí estão vendo o nosso episódio aí, que tem uma empresa, dá uma mão lá, vamos patrocinar, buscar o recurso com a iniciativa privada. É um esporte lindo, é um projeto lindo, está mudando a realidade. Agora de um bairro que eu conheço bem, sei qual é a realidade daquele bairro, então vamos lá, dar uma força para os meninos lá. Pedrão, a gente já falou de história marcante, falou do público. O que você acha que pode ser feito hoje para melhorar o projeto? O que pode vir de incentivo assim, para falar assim, ó, para melhorar a vida das crianças? O projeto, a gente sabe que tem você lá, que é um baita professor, o sensei, mas o que você acha assim, ó, isso dá um up, até um ânimo para os meninos virem mais, as meninas? Eu tenho um sonho, cara. E falta isso, você falou a gente falou de passado, eu tenho um sonho que eu acho que se isso acontecesse, ia mudar a história do judô, e ia mudar a minha história, inclusive. Eu queria que a educação no Brasil imitasse os norte-americanos. Norte-americano, o esporte não é fora da escola. Norte-americano, o esporte é dentro da escola. Então, no meu planejamento ideal de esporte, seria que o judô tivesse em todas as escolas de mão aguda, em todas as pré-escolas. Você imagina uma sociedade onde a criança ela vai para a escola de manhã. Eu sei que é até um pouco utópico, mas é um sonho, cara. Não precisa ser em todas também, né? Pelo menos 4 escolas aí, quem sabe. Imagina se a gente começa a colocar o judô nas escolas. O garoto ele tem a consciência que ele estuda de manhã, faz judô à tarde. Estuda de tarde, faz judô de manhã. Você tira aí 8, 9 horas do dia da criança, que ela às vezes ia ficar na rua, ela tá dentro da escola. E isso é um fator muito deveria ser levado em conta. Porque a maior parte do horário que a criança faz coisa errada é a hora que o pai tá trabalhando. E se ela estivesse na escola... Então eu acho que era isso, cara. Se tivesse essa visão aí que tem que ser levado para as escolas, não é à toa que você pega um garoto de 10 anos, norte-americano, ele já sabe nadar todos os nados, sabe levantamento de peso olímpico. Então hoje, o atleta de ponta europeu, de qualquer lugar do mundo, ele às vezes é melhor que o brasileiro por causa disso. Porque no Brasil se investe muito tarde. É igual eu falei, eu comecei com 9. Mas o pessoal que é norte-americano começa com 3 aninhos, 4 aninhos. E lá não é em todas as escolas, eles são obrigados a fazer. Aqui a educação física no Brasil, cara, é só futebol, infelizmente. É só futebol. E também, mesmo que o professor de educação física se proponha a fazer muito mais, ele não tem recurso. Por quê? Ele não tem uma piscina. Ele tem ali as 4 modalidades para trabalhar: vôlei, handball, futsal e basquete. Então, assim, o norte-americano ele tem pesos para trabalhar. O norte-americano ele tem balé, ele tem dança nas escolas. Então, assim, acredito que aqui no Brasil o pessoal poderia aderir esse programa de escola em tempo integral. Até quando foi falado de escola em tempo integral, a PEI aí, que não funcionou, a gente já viu que não funcionou, a gente acreditava que ia ser isso, né? E eu fiquei muito esperançoso. Eu que faço parte fazia parte da política, não sei. Eu tô ainda nesse meio termo aí, que parece que a política não sai do meu sangue, nem das minhas conversas, mas a gente tinha essa esperança. Porque você vê, os Estados Unidos é assim, a Coreia é assim, a Coreia do Sul virou uma potência graças a isso. Tipo, tem um esporte, tem um ensino técnico. Eu vi uma reportagem que as crianças que saem pro colegial, né, elas já saem sabendo corte e costura, informática, legal. Isso, menino e menina. E praticando um esporte. Mesmo que talvez não seja um esporte de contato, o futebol, que é mais para nós, o judô, mas assim, eles saem com um esporte praticando. E é o que você falou. E às vezes eu acho que falta isso, uma política pública mais inteligente. Que de cada 100 reais que a gente produz na cidade, 60 vai para o governo federal, 25 para o governo estadual, e a gente fica com 15. Então, se essa repartição fosse diferente,
Eu acho que dava para investir mais, começar a investir daqui de baixo para cima. Eu falo assim que o pessoal poderia pensar, eu penso sempre assim, ó, como que eu gostaria que as pessoas fizessem na escola da minha filha, né? Que a minha filha vai estudar, como que eu queria que fosse? O plano ideal é que ela tivesse uma vivência motora, uma vivência, igual você falou, do corte e costura, curso elétrico, né? Elétrico de autos, elétrico de residencial. Então, assim, imagina uma escola técnica que o garoto já sai aprendendo tudo, informática, embora hoje o pessoal tá deixando um pouco de lado, tá muito no celular. Hoje um garoto não sabe mexer no Excel, não sabe mexer no Word, não sabe... Eu vi uma reportagem que eles não sabem ligar o computador. Não sabe ligar, não sabe para que serve. E-mail, cara, o pessoal não sabe que existe e-mail, que é uma coisa que, né... Então, assim, é uma coisa que devia ser pensado, cara, como um todo. Eu falo assim, às vezes, vou construir um ginásio. O quanto que construir um ginásio é investir em esporte? Porque eu já vi campinhos de terra ter 300 crianças jogando bola. Então, às vezes, tem que saber aonde fazer e como fazer. Né? E eu falo que o judô é um exemplo disso. O judô, esses 12 anos, cara, ele só teve os resultados que teve porque nunca parou. Porque se tivesse parado, vamos parar o judô. Parou o judô. 6 meses, tinha quebrado o projeto. Então, assim, graças a Deus, cara, eu não lembro de ter ficado um mês sem dar aula. Nunca parou. Eu tirava férias, as mães ficavam loucas. Pedro vai voltar, vem, tá de férias, mas vem dar aula aí. Não aguenta o filho em casa, não tem quem olha. Porque é uma horinha ali, cara, que a mãe também vai fazer alguma coisa pra ela. Porque tem os afazeres, né? Que às vezes quer sair, quer ir fazer uma atividade também, né? E tá ali no judô, sabe que tá sendo bem cuidado. Todo ano a gente faz um campeonato de judô, né? E normalmente a gente usa o pacão. O pessoal de fora, porque todo campeonato de judô ele é feito em ginásio de futsal. Todo o pessoal que veio aqui falou, cara, que ginásio que é esse? Ginásio top, ginásio bom. Você não vê ginásio assim. Eu já fui em competição em São Paulo, São Bernardo. E o ginásio não é melhor que o pacão, cara. Então, assim, a gente tem um estádio muito bom, né? A gente tem uma estrutura, né? Igual você falou, a gente tem uma estrutura boa. Até mesmo a população que quer usar, a população também tem que saber não quebrar. Por muito tempo, uma dificuldade que a gente teve era do vandalismo, cara. A pessoa, isso fica um alerta para a população, que também não é 0,01 da população. Se 1000 pessoas usa, é 2 que quebra, cara. Mas, cara, esses 2 quando quebra faz um regaço. Ali no Pacão, cara, toda hora eu presenciei, o pessoal roubava fio, quebrava alguma coisa. Então, assim, isso é uma dor de cabeça plausível. Eu acho que tem que começar a construir agora, pro futuro, porque o poder público é igual pai e mãe. Só no presente. Você pode falar pro seu filho que você não pode xingar. O dia que você xingar dentro de casa, aquela vez você xingou uma vez só, ele vai aprender. Então, às vezes você tem que começar a fazer esse trabalho. Igual é o que você falou. Tem mais gente boa do que ruim. A gente sempre fala, não vai dar certo o país, porque tem um monte de gente ruim. Mas você tem mais gente boa. Você tem 90% da população que acorda 5 horas da manhã, 4 horas, em grande centro igual São Paulo, tem gente que acorda 3 horas da manhã, para estar chegando no serviço às 7, trabalhando o dia inteiro, volta, ela tem que fazer a tarefa com o filho, ela tem que lavar a roupa para o outro dia. Então, a maioria da população é gente boa. E você tem os ruins também. Acho que o ano passado, se eu não estiver enganado, o ano passado estava tendo alguns jogos, né, uns times aí do comercial, eles pediram para fazer alguns jogos aqui em Morro Agudo, porque o campo deles estava interditado, do sub-15, sub-18, molecada. E até o pessoal, cara, comercial, um time até legal da região, falou que nunca tinha visto uma estrutura dessa, de túnel, que assim, quando pensaram, né, em fazer lá atrás o Pacão, o ginásio, o centro de lazer, cara, foi muito bem planejado. Foi planejado pensando nos dias de hoje, né? Tanto que você vê aí, tem cidades
que a cobertura das quadras ela é inferior, né? Então, assim, Morro Agudo tem 11 quadras de rua. Se você for parar para analisar, você pega, a maioria das cidades tem 4, 3. Então, o prefeito que construiu isso aí, não sei se foi na época do seu Alfredo, não sei eu não sei te falar quem que fez cada quadra, mas houve uma explosão aí em algum ano aí do esporte que alguém construiu tudo isso, cara. E é bastante coisa. Eu acho que foi 2023 que teve os jogos acadêmicos aqui das faculdades de medicina, né? Teve uma associação atlética de Presidente Prudente que veio, cara, eles falaram tão bem, eles ficaram na chácara ali, no Cafofo 1. Cara, eles elogiaram tanto a estrutura, e aí entra naquilo que a gente tava falando, tipo, é saúde. Sim. Isso aí a gente usa no termo da atividade física como promoção de saúde, né? Você pega ali Academia da Saúde hoje. Academia da Saúde hoje deve ter umas 100, quase, deve beirar 100 mulheres hoje. Lá o público, cara, quase que 100% é mulher. As meninas treinam. Então você treina 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então eu falo assim que a promoção da saúde, se fosse feita uma avaliação, uma pesquisa, ia se identificar que elas tiveram uma melhora. Com certeza, não estou nem falando só em questão estética. Eu estou falando em questão estrutural mesmo, mudar a rotina, fazer dieta. Porque nem todas as mulheres têm condições, às vezes, de pagar uma academia. Né? Às vezes é o marido e a mulher, R$150 a mensalidade numa academia, R$300 por mês. Né? Dependendo da família, é a despesa do mercado. É a despesa do mês, cara. Então, assim, ainda mais fazer dieta, suplementação. Então, eu falo assim, hoje, pelo menos tem academia. Então, as mulheres vão lá, cara, elas fazem atividade, elas treinam. Então, assim, isso daí é uma iniciativa boa que teve, que, né, o pessoal tá fazendo para pessoal da meia idade, que a meia idade é, sei lá, 30 anos para cima, que é o pessoal que precisa. Que precisa mais hoje de atividade física, é o pessoal de 30 mais. E também para saúde mental, né? Saúde mental. Depois, pós-pandemia, a gente ficou muito trancado, criou aquela coisa de tudo delivery. É perigoso, delivery. Delivery, tudo faz pedido, né? Mas continue fazendo pedido do delivery da Ju. Ó, porção, filé de frango, filé de peixe, quibe recheado, Coca-Cola, suco. Liga lá e faz seu pedido. Só pedir Coca Zero. Pede Coca Zero. O Chicão dos guri veio aqui, ele come 7 salgados, mas ele toma uma Coca Zero pra equilibrar. Então, abraço Chicão e Dedão aí, ó. Pedrão, e voltando ao judô, pra você, assim, você tem um golpe preferido dos 40 só que tem? Cara, eu sempre tive uma postura de luta de muita... Eu sempre gostei muito de treinamento físico, sabe? Então, da parte física da coisa. E eu sempre lutei no pesado. Então, eu sempre me dei bem, por quê? Questão de força. Então, eu gosto muito de chave de braço, estrangulamento, quedas que você usa o braço, né? Porque tem, né, uma genética de gordinho, então eu tenho que valorizar, né? Eu não consigo, às vezes, lutar, né? Tô com um projeto aí de voltar a competir, né? Porque... eu prometi pra minha filha que ela ia me ver competir. Esses dias eu tava lá no judô, né? Eu olhei pra ela, ela não deve entender. Falei, filho, papai vai voltar a treinar. Ela precisa me ver lutando, cara. Isso é um negócio que eu coloquei na minha cabeça. Então eu preciso voltar a treinar todo dia aí. Mas eu tenho uns golpes aí que de vez em quando ainda sai alguma coisa lá. Igual andar de bike. E um ídolo no judô? Aurélio Miguel. Flávio Canto... Cara, e meu sensei, meu professor de judô, eu acho que ele foi o maior ídolo que eu podia ter. Cara, essa cicatriz aqui, ó. Isso aqui é quando eu reprovei de ano na escola, cara. Essa história é muito legal. Reprovei de ano na escola. Meu pai tinha lanchonete, né? Trabalhava à noite, chegava na escola e dormia. E já treinava judô, competia. Aí o sensei chegou, Pedro, você repetiu, sua mãe me falou, legal, né? Legal, sensei. Era um outro judô, um judô japonês. Cara, ele me bateu tanto. Mas me bateu tanto.
caí com essa parte aqui na madeira, né? Todo tatame tem uma madeira na beirada. Cara, escorria sangue. Ele falava assim, não vem perto de mim que eu não posso ver sangue. Aí eu falei assim, pô, será que o sensei não gosta mais de mim, cara? Será que o sensei... Eu repeti de ano, mas não precisava disso, cara. Cara, depois de muitos anos que eu fui entender que ele só queria meu bem, cara. E às vezes era aquilo que precisava, sabe? Depois disso, eu passei na escola técnica, que é o Alcídio de Orlândia. Fiz escola técnica, fiz minha faculdade, eu era o primeiro aluno de faculdade, fiz 4 graduações no meio de educação física. E toda vez que eu pegava um boletim da faculdade, eu lembrava dessa história que eu repeti de ano e me jogou de cara no chão. Então, às vezes, se ele não tivesse feito isso, cara, eu não tinha estudado, não tinha feito faculdade. Então, é uma história boa pra lembrar. Talvez não é a dor, né? É a dor psicológica, né? O que você falou. É a vergonha, cara. Ele não quer mais que eu chegue perto dele. Eu falei assim, cara, o mundo acabou, cara. Porque eu decepcionei o sensei. Porque o sensei é o professor, né? Professor de judô em japonês. E aquilo ali pra mim tinha sido a morte. Cara, eu tava mais preocupado em ter decepcionado o sensei do que repetir de ano. E eu vejo que talvez isso pra mim foi um negócio que... Por isso que hoje todo semestre... Pessoal, cadê o boletim? Mas o sensei não trouxe boletim, então não pode fazer mais aula. Na hora que você trazer o boletim, você volta a fazer aula. O moleque traz na outra aula. Nossa, eu tava enrolado. Pedrão, e uma conquista que mais te emocionou aí? Cara, foi quando eu peguei a faixa preta. Que era uma coisa muito... Era um sistema muito, muito caro, cara. Era diferente, né? Gastava em média aí 3, 4 mil reais. E viagem para São Paulo. Na época o pessoal me ajudou bastante, né? 2013, 14, essa data. O pessoal da prefeitura na época me ajudou muito, né? E assim, foi uma conquista muito boa, porque virou uma profissão. Então, tive medalha, ganhei bastante medalha, tem as medalhas lá, tudo, os troféus, uma hora te levo pra conhecer, as prateleirinhas, tudo. Mas assim, cara, eu olho tudo aquilo lá, é bom, mas a faixa preta acho que foi o que mais pegou, cara. Porque a faixa preta, ela não é o fato de eu ter, é eu ser ela. A medalha não. A medalha você tem. Porque você não vai ser campeão pro resto da vida. Você é campeão ali numa determinada competição. Mas o faixa preta eu sou pro resto da vida. Então ninguém pode tirar. Se eu for pro Japão, eu sou faixa preta. Então, né? Tem vontade de ir pro Japão? Cara, era pra mim ter ido esse ano. Era pra mim ter ido, o pessoal, uns amigos meus foram, né? Poderia ter ido, mas eu tinha que estar treinando, cara. No Japão não dá pra ir sem treinar, não. Lá o pessoal é muito bom, cara. Lá não dá, não. Toma um sacode lá. Meus alunos ficam falando toda hora assim, não compensa. Lá não ia compensar, não. Eu ia apanhar demais, cara. Não ia dar, não. Mas eu penso é um sonho, cara. Eu queria realizar isso, ir pro Japão. Conhecer lá onde foi feito o judô, onde foi criado. Objetivo pessoal. E o judô não é um esporte tão velho, né? Não, 1882. É Bem recente. É que assim, na história do judô, a história do judô ela é recente, mas a história da arte marcial ela é antiga. O judô, ele era jiu-jitsu, né? Ju, não Gil. Ju. Correto seria ju, né? É judo. O pessoal fala judô. Era jiu-jitsu. Então, o judô era uma arte da guerra. O pessoal usava pra guerra, né? Porque existia o samurai tinha uma armadura, né? E pontapés e socos não virava nada. Então, criou essa luta pra guerra. O judô era a arte da guerra. E aí veio pro Japão, veio pro Brasil, né? Era Meiji, Japão, entrada de armas. Na França, os Estados Unidos, influência no Japão. O judô caiu em desuso, aonde se virou uma modalidade, né? E aí o Jigoro Kano, que foi o criador do judô, que é o pai da educação física no Japão, o judô no Japão é educação física. O pessoal lá tem, que eu falei de grade escolar, é porque o judô lá faz parte da grade escolar. A polícia militar lá, para a pessoa ser policial, ela tem que ser faixa preta de judô. Top demais. Pedrão, um sonho como educador? Como educador,
como educador, tal. Eu pus como educador, mas como sensei aí do... Ah, cara, ver o projeto crescer. Eu ainda vejo, você fala aí 12 anos de projeto, mas eu ainda vejo tudo muito recente, sabe? E ver algum campeão, cara, que chegue lá, sabe? A gente fala que quer projeto educativo e tudo mais, mas seria legal ver chegar numa Olimpíada. Imagina um moleque lá na Olimpíada, ele vai levantar a bandeira do Brasil, mas, cara, todo mundo sabe que é Morragudo. Então, imagina um menino nosso lá da rua, ir lá e levantar a bandeira e tá na Olimpíada. Eu acho que esse que era o sonho. Que ele ganhe e represente todo mundo. E a gente sabe que alguém vai chegar lá, né? Vamos trabalhar para isso aí. Vamos trabalhar. Você fazendo lá e eu fazendo a minha parte pública aqui de divulgar e buscar aí ajuda. Mais uma vez, pessoal, vá lá acompanhar. Eu não fui ainda, o João começou recentemente, mas eu vou lá, faço uma visita, conheço o projeto muda a vida, 120 pessoas aproximadamente. 120 pessoas. E esse cara é um guerreiro, ele é a equipe dele, mas fazer aí, você acordar de manhã e falar que você vai mudar a vida de 120 pessoas aí, ele é o Papai Noel de todo dia, né? Pedrão, o espaço é seu. Fala aí o que você acha que pode agregar, uma mensagem que você quer deixar para os seus alunos, para quem está nos acompanhando, nos assistindo. Cara, primeiro agradecer o espaço, né? Eu acho que assim, não é só fazer, tem que ser mostrado. Então, quando um veículo de comunicação ele se dispõe a mostrar a realidade, mostrar os projetos, quantas crianças, sei lá, quantos adolescentes vão ver esse vídeo e não começam a fazer judô? Que bom que seria. Então, assim, se todo mundo se preocupar em divulgar as coisas boas, cara, vai dar muito certo. Imagina todo mundo divulgar, todo mundo divulgando, o projeto crescendo. É bom para Morragudo, é bom para o povo e é o que tem que ser. Então, assim, te agradecer pelo espaço, por estar convidando, né? A gente tem muita gente boa em Morragudo. E assim, saber que você poderia ter chamado muita gente boa, você me chamou, eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Tô chamando um dos melhores. Entendeu? Então, assim, te agradecer e convidar a população, pessoal. Independente do dia, independente do mês, todo mundo está convidado, as portas estão abertas. O judô é para todo mundo, sim. O judô é para a população, o judô é de Morragudo já. Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final. Agradecer novamente o Pô Royal, Juliana, Delivery da Ju. Olha aqui que delícia que eles mandaram pra gente. O Pedrão gasta as energias lá, a gente repõe aqui para ele. Então, Delivery da Ju e do Pô Royal, porção, filé de frango, filé de peixe, quibe recheado, é uma delícia, coca, suco, então liga lá para eles. Agora a gente vai comer essas delícias aqui, viu, Pedrão? Tirar da dieta. Vou tirar a sua dieta para competir. Gente, agradecer também aos outros patrocinadores, o Luiz da Up Barbearia que vai vir aqui conosco também, tá aí fortalecendo nós, o Moa dos Rastreadores. Gente, obrigado mesmo, sem vocês isso não aconteceria. Pedro, obrigado mesmo por aceitar, você sabe o tanto que eu te admiro, já te falei isso, e tenho fé em Deus que ainda vou ver uma estátua sua aqui e de outras pessoas boas. Morragudo tem muita gente boa em todas as áreas, e a gente está aqui com esse espaço para mostrar quem é os morragudenses de verdade. Tem muito cara esquecido aí que está precisando ter um espaço, e esse espaço está aqui. Já fica o convite para os competidores virem aqui. Vamos voltar. Estamos na torcida para eles, vão trazer medalhas, mas se não trouxer, tragam eles aqui para contar história. Bora. Esse é um espaço de contar história. Obrigado por ter acompanhado, pessoal. Mais um Amarelinho Cast. E fica aí aguardando que vem mais coisa boa por aí. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast.